Então, queridos, projeta para mim, Leandro, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 19. Primeiro livro de Samuel, 13, 19. Queridos, eu não sei qual é a luta que você passou em 2020, foi um ano atípico, um ano em geral difícil, mas nós temos motivos para agradecer, mas foi um ano de fato, só entre nós aqui, foi um ano difícil, vai falar a verdade, só entre nós aqui, um ano assim de lutas, dificuldades no âmbito geral, mas o Senhor tem nos dado vitória, mas eu não sei qual luta que você passou, mas nós iremos olhar aqui agora para Israel. Israel foi um povo que obteve vitória, mas eles passaram por dificuldades, por momentos difíceis, e nós não podemos achar que na vida vai ser só alegria. O Senhor mesmo já nos alertou, nós iremos passar por dificuldades, por guerras, e 2021 nós vamos ter vitórias, mas não vou dizer que vai ser só no resort, deitado numa rede, não, nós vamos ter que guerrear, queridos, e o pastor Silvio pregou sobre isso há uma semana, sobre momentos que nós devemos guerrear. O pastor Silvio falou para nós aqui de manhã, não é? Nós devemos nos levantar, acordar e guerrear, queridos, e o povo de Israel fez isso, principalmente, e hoje nós vamos falar sobre Jonatas, um homem que guerreou para ter vitória. 2021 nós teremos muitas vitórias, queridos, mas nós precisamos guerrear, lutar, avançar, confiar em Deus. E olha aqui, primeiro livro de Samuel 13, 19, queridos, o contexto aqui, os filisteus, pastora Tânia, estavam oprimindo o povo, era um momento difícil, Vlad. Então ali o Israel plantava, os filisteus vinham na hora da colheita, tudo ensacado, os filisteus pegavam. E aí Israel estava ali, sempre os filisteus ficavam acampados próximo de Israel, e aí sempre oprimindo o povo, e aí chegou no verso aqui 19 da história, os filisteus, para oprimir mais ainda o povo de Israel, o que eles fizeram? Vocês não vão mais fazer espadas. Verso 19 diz, ora, em toda a terra de Israel, nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam o que, igreja? Espada, nem lança. Então o que os filisteus fizeram? Para a gente oprimir mais ainda, vamos tirar as espadas. Por quê? Porque o povo com espada, o povo vai crescer, não é? Então os filisteus falavam, vamos perseguir os ferreiros. Então eles perseguiam, tiravam, destruíam, para que eles não fizessem espadas. É assim também o inimigo, queridos. Eles não querem. Os filisteus aqui, eles tipificam Satanás, o mundo, o inimigo, dizendo que vocês não vão ter espada. E o que a espada representa para nós hoje, irmãos? Efésios diz o quê? A espada é a palavra. Então o inimigo, queridos, os filisteus, o que eles querem fazer? Tirar a palavra, que é a espada. Você tem a sua espada aí na sua mão, no seu celular. E o inimigo, querido, quer que você não leia, quer que você não use a espada. Foi assim que os filisteus fizeram com Israel. Mas 2021, nós vamos ter vitória, porque nós vamos ter a nossa espada, querido. A nossa palavra. Nós vamos ler a Bíblia como nós nunca lemos antes em 2021, amém, irmãos? Por quê? Os filisteus, o mundo quer tirar a espada, mas nós não vamos tirar, querido. Faça um propósito com Deus esse ano. Faça como Jonas, nós vamos entrar na história, que pegou sim a sua espada. Não abriu mão da palavra, não abra mão da palavra de Deus, queridos. Todos os dias, faça um plano, que 2021 você venha mergulhar cada vez mais na palavra de Deus, faça um plano de leitura, escute as palavras, mas não abandone a sua espada, querido, nesse ano. Mas os filisteus queriam acabar. Por quê? Porque o diabo tem medo de espada, querido. Nós vivemos num mundo que eles querem colocar ideologias goela abaixo, nossa, né? Qual é a sua opinião sobre, pastor Igor, sobre o aborto, sobre a ideologia de gênero? Sabe qual é a nossa opinião? É a opinião da espada, da palavra, querido. O inimigo, ele sempre quer ocultar a palavra, Diego. Não é a Bíblia. Qual é a sua opinião? Você é de esquerda, você é de direita? O que você pensa, irmãos? Tem assunto que eu não penso nada, eu penso o que a palavra diz, pastor Davi. É a palavra, que é o quê? A nossa espada, queridos. E nessa época aqui, o rei Saul, ele não tinha uma fé verdadeira, querido. Ele era o rei, mas os filisteus oprimiam ali, pastor Felipe, e sempre roubavam, e o rei Saul não se posicionava, ele não tinha uma fé. E aí o que aconteceu? Deus precisou buscar uma pessoa que tinha uma fé verdadeira, e ele usou, sabe a vida de quem, irmãos? De Jonatas, o seu filho, porque ele precisava de um homem de fé, um homem que não ficasse oprimido sem espada. Jonatas não aceitou isso. No capítulo 14 agora, Leandro,
no verso 1, Jonatas entra em cena, não aceitando a opressão dos filisteus. E aí no verso 1 ele diz, vou ler na minha versão, acompanha aqui comigo. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço, ao seu discípulo, que levava as armas. Ele não aceitou, querido, ele levou as armas dele. Ele levou o que ele tinha. Aí ele diz assim, vem, passamos a guarnição dos filisteus, que está daquele lado, porém não fez saber o seu pai. O que aconteceu? Jonatas não aceitou, falou assim, eu vou para a guerra, eu vou conquistar. Ele pegou a sua arma, mas aqui tem algo interessante, que ele diz assim, ó, porém não fez saber o seu pai. O pai de Jonatas, ele não contou para ele que iria para a guerra. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, para obter vitória, nós precisamos andar com pessoas que têm fé. Não adianta ficar falando para pessoas que não têm fé. Não adianta Jonatas ficar falando para Saul. Por quê? Porque Saul ia falar, não, para que isso? Calma, não é bem assim. Ô meu filho, você está muito empolgado. Para que isso? Você está indo muito na igreja, não precisa disso. Para que ler tanto a Bíblia assim? Então, queridos, o que Jonatas fez? Não contou para o seu pai. Queridos, existem momentos que é só você, o seu discípulo e a sua fé. Tem momentos, queridos, que não adianta ficar contando com pessoas que não têm fé. Você tem amizade, você conversa, mas na hora da guerra, você precisa contar com pessoas que tenham fé, mesmo que for só você e mais um. Os outros você tem amizade, você vai junto, você prega, mas na hora da guerra, queridos, Jonatas falou, não adianta contar com meu pai. Não adianta ficar falando para ele, não adianta ficar contando com quem não tem fé. É eu e o meu discípulo, nós vamos para aquela guerra, nós dois juntos. Então ele não fez saber o seu pai que ele iria, ele ficou quieto. Ele pegou apenas o seu irmão, o seu discípulo, pegou a sua arma que ele não abriu mão, e ele falou assim, eu vou lá guerrear contra eles. Só os dois, queridos. E aí o que acontece? Depois do alvoroço, Israel iria, mas imagina a mente de Jonatas, queridos. O povo de Israel, tudo sem arma, só ele ali. Ele poderia pensar, eu vou atacar os filisteus, eles vão contra-atacar, o povo está tudo sem arma. Mas Jonatas sabia de algo, queridos, que mesmo com poucas armas, ou mesmo que o povo de Israel não tenha nenhuma arma, ele sabe o Deus que ele crê, queridos. E ele sabe que o Deus dele, no momento das guerras e dificuldades, até mesmo sem armas eles podem vencer. Vocês lembram do povo de Israel, quando foi atravessar o mar? Um grande inimigo, o mar na frente. O Senhor fez abrir o mar e eles atravessaram. Então Jonatas sabe o Deus que ele tem, e ele usa mesmo com poucas armas, com pouca sabedoria, Deus usa. Lembra da história de Gideão também? Apenas um cântaro, uma tocha dentro, tocando as buzinas, eles venceram a batalha. Eles tinham armas, irmãos, Gideão? Não. Então, queridos, são alguns exemplos de que o povo de Israel, mesmo com poucas armas, eles conseguem a vitória, se Deus estiver com eles, clamando ao Senhor, queridos. Então lembre-se disso. Às vezes a sua arma ainda é pouco. Às vezes, pastor, mas eu não domino ainda a Bíblia, eu não entendo direito. Com pouco que você tem, Deus faz você obter vitória, queridos. Deus faz, mas mesmo que for um pouco ali, você usa a sua palavra, a sua Bíblia. Deus vai dar vitória, queridos. Então Jonatas estava ali com o seu discípulo, e é interessante que nem o nome do discípulo é mencionado. Veja comigo aqui, ó, volta lá para mim, por favor, Leandro, no 14, verso 1. Nem o nome dele é mencionado, queridos. Olha que interessante. Sucedeu, um dia disse Jonatas, filho, ao seu jovem escudeiro. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? O discípulo nem nome tinha. Na palavra de Deus, quando não tem o nome, significa que a pessoa não tem ainda uma raiz, ainda não tem uma origem, uma árvore genealógica. O discípulo de Jonatas, queridos, não tinha uma linhagem. O que significa, o que aponta isso nas nossas vidas, irmãos? Que mesmo você com mais um, às vezes a sua célula, a sua vida, não tem a fama, não tem glamour, não tem nome, mas se o Senhor estiver, querido, se clamar ao Senhor, vem vitória. E às vezes nós queremos correr atrás de pessoas com fama, com status. Ah, se eu tivesse dinheiro, pastor Silvio. Ah, se eu tivesse a fama. Ah, se eu tivesse condições, se eu falasse bem. Olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim. O discípulo de Jonatas nem nome tinha, nem nome é mencionado, mas mesmo assim, queridos, eles avançaram em guerra. Olha aqui para mim, queridos, talvez as pessoas não te conhecem pelo nome, às vezes lá na sua empresa você é só mais um, às vezes o seu chefe, seu gerente, até mesmo eu, pastor, às vezes não sabe nem o seu nome, mas queridos, não importa, o importante é que o Senhor sabe o seu nome, o importante é que Deus sabe quem é o seu coração.
Jonatas aqui, o discípulo dele, nem nome tinha, queridos. Não tinha linhagem, não tinha fama, não tinha glamour, não era um influencer, nada. Pessoa simples, mas que tinha um coração de guerreiro, querido. Pessoa simples, olha aqui para mim. Talvez você olha para você e fala, o que vai sair de mim aqui? Pessoa simples, não sei falar direito, tenho poucas armas, não falo, eu não tenho um português correto. Irmãos, o Senhor usa aqueles que não têm nome, os improváveis. O Senhor usa, tudo depende do seu coração, não depende só do pastor, do líder, é você, não importa o que os homens vão dizer, não importa se te rebaixam, diz que você não tem jeito. Se você pegar a sua espada, o pouco que você tem, e você falar, eu vou como Jonas, eu vou como esse escudeiro, mesmo sem nome, mesmo que as pessoas não sabem quem eu sou, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer minha célula multiplicar, eu vou fazer minha família se converter, eu vou ser usado por Deus. Deus vai me usar, mesmo que eu não tenha reconhecimento. Você não precisa de reconhecimentos humanos, igreja, não precisa de reconhecimentos humanos, você precisa do reconhecimento de Deus. E Jonatas e o seu escudeiro tinham, então eles foram para a batalha, queridos, para a batalha, sem glamour, sem nada, apenas com a sua espada. E aí no verso 4, eles vão para a região, pastor Silvio, de Micmas. Então eles estão avançando, sai de Israel ali, na região de Israel. Pastor Silvio foi lá para Israel, pastor Silvio. Eu não conheço Israel, mas pesquisando ali, vi que a região de Micmas não é tão perto. Poucas excursões vão para aquela região do deserto, ali daquelas montanhas de Micmas. E aí Jonatas foi lá, por quê? Porque os filisteus estavam acampados lá, ali que ficava toda a regiãozinha ali, as tendas dos filisteus. Aí no verso 4 ele diz assim, ó: e entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar as guarnições dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro uma outra penha aguda. O que é aguda, queridos? Uma grande montanha com várias pontas, né? Então eles estavam rodeados de duas montanhas e dentro um vale. E era o nome Bozés e o outro era Sené. 1 Samuel 14, 4. Então essa história aconteceu ali na região de Micmas, um lugar distante, rodeado então, imagina aqui comigo, queridos, duas montanhas. Estava ali Jonatas, o seu escudeiro sem nome, os improváveis, rodeados de duas grandes montanhas pontiagudas, e eles passando no vale, indo no encontro dos filisteus ali, ok? E aí no verso 5 diz assim, ó: uma penha para o norte, verso 5, uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Projeta para mim, Leandro, eu coloquei aqui a imagem das montanhas, só para você ter uma ideia de aonde Jonatas e o seu escudeiro estavam. Não é uma foto que dá para ver muito, eu pesquisei, mas só para vocês terem uma noção aqui das duas montanhas, ok? E aqui o vale e as duas montanhas. Se você aproximar, tem até no YouTube, tem documentários da região de Micmas, são pedras muito pontiagudas, e no meio há um vale, só para vocês terem uma noção, aonde Jonatas estava ali, só os dois, queridos. E aí no verso 6, volta para o verso 6, Leandro, diz assim: disse pois Jonatas ao moço que lhe levava as suas armas. Então Jonatas ia para frente, pastor Davi, e o moço ia atrás levando com ele as suas armas. Vem, passemos as guarnições desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos e com poucos. Diga amém. Então Jonas, querido, naquele vale que eu mostrei para vocês, dificuldade, eu quis mostrar essa imagem, Vlad, justamente para vocês conseguirem enxergar, para vocês verem o tamanho da dificuldade com dois. Eles só estavam com dois. E o que ele falou no verso 6? Nós vamos. Quem são esses incircuncisos? Quem são esses? O Senhor vai dar vitória. O que significa incircuncisos, queridos? Significa o povo sem alianças. Nós vamos passar a guarnição desses incircuncisos. O que significa isso, igreja? Jonas estava falando o seguinte: quem são esses? O povo sem aliança. Quem são esses que vêm nos oprimir? Quem são esses que vêm roubar as nossas colheitas? Nós somos o povo de Deus. Eles são os incircuncisos. Eles não têm aliança com Deus. Nós sim somos marcados pelo Senhor. E hoje, irmãos, nós também somos circuncidados.
Através do quê? Do coração. Hoje nós não precisamos cortar um pedaço de pele. Gálatas diz que a circuncisão vem pelo coração. Então todos nós somos o povo de Deus, amém, irmãos? Somos o povo marcado pelo Senhor. E aí, o que aconteceu? Jonatas, Letícia, teve esse posicionamento do quê? De um homem de Deus. Um homem e uma mulher de Deus. O que é isso? Significa o que, igreja? Identidade. Significa eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou, queridos. Para obter vitória em 2021, é necessário ter uma identidade, de saber, eu sei quem eu sou em Deus. Olha que para mim isso não é ser mala, isso não é ser soberbo, não é, queridos, não é. Soberbo é quando você quer ser melhor do que os outros. Aí é ao contrário, a Bíblia diz que você deve considerar os outros como superior a si mesmo. Então, não é soberbo, é o que? Identidade, eu sei quem eu sou em Deus, amém? Então é pegar esse incircunciso e falar assim, ó, eu sou povo de Deus. O inimigo hoje, irmãos, não é um povo, você não vai sair daí pegando seu vizinho pela garganta e falando assim, ó, quem é você? Eu sou da igreja videira, não é isso não. Hoje os nossos inimigos é a nossa carne, é o desemprego, a saúde, as doenças, não é pandemia. Então você não vai pegar ninguém pelo pescoço, mas você vai dizer para essa pandemia, para essa crise econômica, dizendo, quem são vocês? Eu sou povo de Deus, eu sou povo de Deus. Quem são esses? Ah, pastor Igor, lá fora está todo mundo desesperado com a pandemia. Tá, eu trabalho com público, eu sei como que é. As pessoas sentam na minha mesa e só falam dos problemas, que tem medo, está com medo, pandemia, dificuldade. Por quê? Porque o mundo, queridos, não é marcado por Deus. O mundo não tem o Espírito Santo, mas nós não, queridos, nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo, querido, marcados pelo Senhor. Então nós vamos passar por essas dificuldades? Vamos passar por vales, montanhas? Vamos, queridos, mas nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo marcado pelo Senhor, queridos. E aí Jonatas fala, quem são esses incircuncisos? Eu sou o povo de Deus. Então tenha essa mentalidade, queridos, tenha essa mentalidade hoje. Eu sou povo de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, a minha família é de Deus, aqui na minha casa nós somos de Deus, a marca da aliança, a marca de sangue, ok, queridos? Tem a fita de escarlate aqui nos umbrais das minhas portas. Na minha casa é uma casa de Deus, bem, queridos? Então não deixe, olha aqui para mim, os incircuncisos influenciar a sua casa. Não deixe, querido. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Estamos aqui apenas, mas nós não vamos deixar eles dominarem. Por quê, queridos? Porque nós somos separados. Não deixe os incircuncisos, influencers, dominar os seus filhos. Não deixe, queridos. Não deixe Hollywood dominar a sua casa. Pastor, não pode assistir filme? Eu assisto filme, mas eles não me influenciam. Por quê? Porque nós somos circuncidados. Quem ensina os nossos filhos somos nós. É a espada, é a palavra. Então não deixe Hollywood, influenciadores. Eu tenho um filho de 3 anos que assiste também, né? Não tem jeito, ele veio o YouTube, mas eles não vão dominar a nossa casa. Não deixe, queridos. Jonatas diz, esses são incircuncisos, não vão dominar. Nós somos o povo de Deus, amém, irmãos? Não deixe influenciar a sua casa, o seu trabalho. Aí chega aquele seu amigo do trabalho, mas está difícil, esse ano vai ser difícil, 2021, até recuperar. É o povo de fora que diz, nós não, nós vamos prosperar em tempos de crise. Somos o povo de Deus, igreja, somos diferentes do mundo. O mundo ensina algo diferente, nós somos diferentes, querido. Nós temos a espada, a palavra de Deus nas nossas vidas, amém, querido? Então tenha essa mentalidade, nós somos o povo de Deus. Volta lá para mim, Leandro, na palavra, no mesmo versículo. Após dizer que ele era circuncidado, povo de Deus, tem algo muito interessante aqui, pastor Silvio, no verso, que ele diz 2 vezes a palavra Senhor, que na tradução significa Yahvé. Após dizer então, acompanha aqui comigo, igreja, após dizer então que ele iria passar esses incircuncisos, ele diz assim, ó, o Senhor, o que, irmãos? Nos ajudará. E aí ele continua dizendo, porque para o Senhor nenhum impedimento há. Amém, queridos? Então Jonatas aqui, ele fala 2 vezes a palavra Senhor. Se você clicar no original, essa palavra Senhor, as 2 vezes, Diego, o original significa Yahvé, ou Yeshua, que significa o Senhor salva. A palavra de Deus, a palavra Deus, ela tem vários significados, significam também, por exemplo, em Gênesis 1, Deus se manifesta como Elohim, significa o quê? Deus criador, Deus poderoso, Deus que está sob o controle de tudo, Elohim. Então quando ele fez a relva, os animais, então diz o quê? Elohim fez, Elohim
criou, não é? Os aves, então sempre é na palavra Elohim. Mas no sexto dia, quando ele foi gerar o homem, o que ele fez? Deus gerou o homem, aquela palavra Deus já é Yahvé, gerou o homem. Por quê? Porque Deus, quando se manifesta para os animais, para o mundo, para as coisas do cotidiano, ele é o Elohim, o poderoso. Mas quando ele vai trabalhar com o homem, é algo mais próximo. Eu sou o seu Salvador, é Yahvé, Yeshua. Mas Jonatas, ele não colocou Deus apenas como Elohim, ele não colocou apenas um Deus criador poderoso, não, ele falou, Yahvé vai nos salvar, Yahvé está conosco. Então, existe essa diferença, em Gênesis nós vemos isso, no capítulo 3 de Gênesis ele já trata Adão como Yahvé, e no verso 1 como Elohim, tem essa diferença. Então, você precisa saber falar o nome do Senhor corretamente. O que você quer para esse ano? Você quer o quê? O Jeová Jireh? Você quer o Jeová Rafá? Você precisa de uma cura? Então fale o nome do Senhor corretamente. Fala assim, ó, eu creio no Jeová Rafá, Ele é o Deus da cura. Eu preciso de uma provisão, pastor Igor, eu preciso de uma provisão, 2020 foi difícil, então clame ao Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ah, pastor, eu preciso avançar nas minhas lutas, dificuldades na minha casa. Clame ao Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Pastor, eu preciso que meu esposo se liberte do vício, das bebidas. Meu filho está nas drogas, pastor. Clame ao Jeová Palet, o Senhor é o meu libertador. Amém, queridos? Então, fale ao Senhor o nome correto. Qual é o nome que você precisa para 2021? O que você precisa? Qual é o Senhor? Ele é o suficiente em todas as áreas, meu irmão. Aqui Jonatas falou o nome certo, falou assim, eu creio no Jeová que me salva, Yahvé, o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me ajudar. 2021, queridos, clame ao Senhor, Ele vai estar em todos os momentos, Ele é maravilhoso. Então Jonatas, ele teve essa revelação do nome correto de Deus. Avança um pouquinho, Leandro, 1 Samuel no capítulo 17, só para vocês verem que interessante essa questão do nome do Senhor. 1 Samuel 17, verso 46, pode até deixar só os versículos, não precisa nem colocar essa foto, Leandro. Verso 17, no verso 46 diz assim, hoje mesmo, um pouquinho mais à frente você vê a história aqui, já é um pouquinho mais à frente diz assim, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, aqui deixa eu explicar uma coisa para você, aqui é Davi falando para Golias, ok? Davi falando para Golias, e aí ele diz assim, ó, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa palavra Deus está ok, está como Elohim. Por quê? Porque quando Davi fala de Deus, ele está falando para Deus, para o mundo, para um Deus distante, é um Deus para toda aquela região, para os ímpios verem. Então o que ele falou? Todos vão conhecer Elohim, todos vão conhecer o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus mais distante, queridos. Então, voltando na história, mas pode deixar aqui, Leandro, voltando na história, Jonatas ele poderia falar assim, Deus Elohim, o Deus distante, um Deus poderoso, mas ele falou não, o Yeshua, o Deus próximo, vai me salvar, vai me ajudar. Olha o exemplo da arca, não precisa projetar, em Gênesis capítulo 7, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele colocou os animais e toda a carne sobre a arca, e diz assim que Deus colocou, o Deus Elohim, colocou os animais dentro da arca. Elohim, o Deus da criação, colocou os animais. Mas aí ele continua dizendo assim, e o Senhor fechou a porta. Aquele Senhor já está escrito como Yeshua. O que significa isso? O Deus Criador coloca os animais, mas o Deus Yeshua que fecha as portas para que as águas não entrem. O Salvador. Clame ao Deus Salvador. O que significa isso, irmãos? Significa que para o mundo existe um Deus Criador, existe um Deus poderoso, muito distante, é o papai do céu, mas para nós, os circuncidados, o povo da aliança, Ele também é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus mais próximo, Ele é um Deus Salvador, e esse é o Deus que Jonatas clamava, queridos, é um Deus próximo. Vamos voltar à história, volta lá, Leandro, no capítulo 14 agora, no verso 7, então Jonatas clamou ao Deus próximo, 2021, queridos, você não vai dizer assim, o papai do céu, lá de cima, não, o Emanuel, o Deus conosco, está conosco mesmo, de verdade, amém, queridos? Em 2021, no verso 7, então, capítulo 14, ele diz assim, vamos continuar, então, o seu pajem de armas lhe disse, faze tudo o que tens no coração, segue, eis que eu estou contigo conforme o que quiseres, disse pois Jonas,
eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim, parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não vamos subir. Aqui é um sinal, Jonatas está dizendo, nós vamos subir, essas montanhas aqui, olha, as dificuldades, nós vamos subir. Se eles falarem, fique aí, que nós vamos descer, é um sinal que nós devemos recuar. Mas, continuando, porém, entretanto, se disserem, sube a nós, então nós subiremos, pois o Senhor nos tem entregado nas mãos, e isto será por sinal. Então era um sinal. Se eles mandarem subir a montanha, é um sinal de que Deus vai nos dar ele. Se eles falarem, não, fique aí que nós vamos descer, é um sinal que nós devemos recuar. Estratégia de guerra. Verso 12, diz assim no verso 12, e os homens da guarnição responderam a Jonatas, os filisteus responderam e ao seu pajem, disse, sobe, vem, e nós vos ensinaremos uma lição. Olha o inimigo que ele diz, né? O inimigo falou assim, vem, pode subir, nós vamos te dar uma lição. É isso que o inimigo tenta dizer nas nossas vidas. Ele vem dizer, 2021, você vai ver, se 2020 foi ruim, 2021 vocês vão tomar uma lição, mas está repreendido em nome de Jesus. O inimigo diz isso, vem, pode subir. E aí Jonatas diz, né, ao seu discípulo, sobe atrás de mim, vem atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel, aleluias, vem, pode vir. Olha queridos, olha que espírito, esse é o espírito da videira em 2021, amém irmãos? Esse é o espírito. O inimigo vai dizer, vem, pode vir, né? sobe, e aí Jonatas subindo, escalando, vem atrás de mim, discípulo, vem, porque o Senhor vai nos dar nas nossas mãos, né? Na mão de Israel. Mas aqui tem uma coisa interessante, que Jonatas não diz assim, pastora Tânia, eles vão estar nas minhas mãos, de Jonatas. Ele diz, na mão de Israel. O que significa isso, irmãos? O que significa? A fé pessoal de Jonatas traz vitória para todo o povo. A fé pessoal de Jonatas não foi uma vitória para ele, foi uma fé que alcançou e beneficiou todo o povo de Israel. Jonatas tinha um coração para a igreja, Jonatas tinha um coração para Israel, querido. A fé de Jonatas influenciou e traz bênção para todo Israel, não é para si próprio. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, a sua bênção pessoal, a sua fé pessoal precisa produzir uma bênção para toda a igreja. A fé do pastor Silvio, a fé da pastora Tânia não foi só para eles, nós estamos aqui hoje, porque a fé deles alcançou toda a igreja. A nossa fé, queridos, precisa alcançar para todos. Então Jonatas diz, olha que coração, queridos, olha o coração dele, porque o Senhor os tem entregado nas mãos de Israel. Mas foi na mão de Israel mesmo? Foi nada, foi na mão de Jonatas. Israel estava lá sem arma, Saul com medo de Golias, com medo de enfrentar os filisteus, né? Não foi, mas Jonatas tinha um coração, querido, um coração para a igreja, um coração para toda a sua nação. Ele diz assim, Deus não vai dar vitória para mim não, a vitória é do povo de Israel, a vitória é para a igreja, amém queridos? A sua vitória pessoal vai beneficiar toda a igreja, a sua prosperidade, queridos, vai abençoar toda a igreja, a multiplicação da sua célula, a sua família, os seus filhos, tem que beneficiar, queridos, toda a igreja, amém irmãos? Olha o exemplo de Jonatas. Deus sempre levanta alguns, pastor Silvio, nem que seja um ou dois para lutar pela igreja. Deus sempre levanta um ou dois. Você viu o povo de Israel sem armas, mas Deus levanta, sempre levanta. Nós estamos lá na zona norte com poucas pessoas, mas quando eu acho assim, agora no mês de dezembro, depois que eu virei videira, um irmão saiu, pastor Igor, eu não conheço a videira, não sei como que é isso, eu já conheço há muitos anos, mas o irmão não conhecia. Vou sair, ele é um líder, acabou. Muitos irmãos foram com eles também, família, tudo. E aí na hora eu falo, meu Deus, já não tem muita gente aqui, né? Já sai o irmão, agora no mês de novembro. Mas aí o Senhor coloca no meu coração, a obra não vai parar. Não para, a obra não vai parar. Com poucas pessoas, Deus usa os poucos mesmo, queridos. E aí Deus levanta uns Jonatas, Deus levanta uns escudeiros sem nome, sem fama, né, sem condições, e Deus levanta esse para quê? Para lutar pela igreja. E a igreja não para, a igreja continua, queridos, com um, com dois. Eu lembro que em novembro ainda, estava pregando lá na Zona Norte, né, o irmão saiu, fica aquele clima, eu pregando ali, naquele dia, não sei porquê, as irmãs subiram nos quiz, estavam chorando, e aí ficou menos ainda, né? Estava com um bebê de colo, subiu, falei, agora não tem ninguém para eu pregar.
E ali com 5, 6, agora no mês de Deus, não faz muito tempo. Depois que os irmãos, muitos saíram, e eu pregando ali, estava o Alan, os irmãos, 5, 6, na hora Deus falou comigo, seja fiel no pouco. Na verdade ele está falando isso comigo já faz uns 4 anos, seja fiel no pouco, seja fiel no pouco. É no pouco, irmãos, olha aqui para mim. Jonatas e o seu escudeiro, 2, lutaram por Israel. Lá na sua cela, talvez só esteja você. Lá na sua casa, talvez você é o único crente. Lá no seu serviço, talvez é só você. Eu quero dizer, Deus usa 1, Deus usa 2 para lutar por todo Israel, querido. Não se sinta sozinho, não se sinta, pastor, mas eu sou sozinho, é só eu. Só eu mesmo, querido, só você mesmo. Deus vai te usar, queridos. Deus vai te usar para trazer bênção para todo Israel. Você crê nisso, irmãos? Mas tem que crer, amém? Olha aqui para mim, tem que crer. Eu não sei falar direito, pastor, eu tenho dificuldade, ganho pouco, não sei quais são as dificuldades, mas você vai dizer assim, mas Deus vai me usar para trazer vitória para toda a minha casa, para toda a minha célula. Foi assim que aconteceu com Jonatas, queridos. Ele creu. Verso 13, a gente já vai finalizar, para a gente cear. Diz assim no verso 13: então subiu Jonatas com os pés e com as mãos e com seu pajem atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem ia só matando, queridos. Enquanto eles subiam, os filisteus tentavam ali baixar para pegar eles também. Começou a guerra, só os 2. Só que quando eles iriam pegar Jonatas, queridos, eles caíam do desfiladeiro, e aí o seu moço só ia cortando e guerreando 2 pessoas, queridos, 2 homens enfrentando. Irmãos, eles não foram para uma batalha. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha aqui para mim, já vou finalizar. Jonatas, queridos, ele não estava numa batalha quando veio de frente. Jonatas e o seu escudeiro, pastor Silvio, eles foram cutucar lá na casa deles. Foi lá nos filisteus, queridos, o espírito de guerreiros. Eles foram lá no acampamento deles e obtiveram vitória, queridos. Tiveram vitória. Foram lá, e aí os inimigos filisteus querendo pegar ele, aquela batalha no meio da montanha, eles tentando subir na montanha, e uns caindo, e eles cortando ali. Verso 14 diz: e sucedeu esta primeira derrota dos filisteus, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, e cerca de meia gera de terra, que uma junta de boi não podia levar. Verso 15 diz: e houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. O que aconteceu, irmãos? Enquanto eles estavam ali lutando e matando ali, começou a tremer tudo. Começou a tremer o campo e todo o povo, aquela guarnição, e os saqueadores começaram a tremer. A terra se estremeceu, querido, porque era tremor de Deus. Verso 15: olharam, pois, as sentinelas de Saul. Então, o que aconteceu? A terra começou a tremer, irmãos. Deus estava ali com Jonatas e o seu escudeiro, a terra tremendo, o povo começou a ficar ali, tudo desbaratado. E o que nós vamos fazer? E aí Saul olhou lá de longe, né? Olhou o que está acontecendo ali, a guerra, né? E eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para colar. E aí no meio daquele terremoto eles começaram a se matar, queridos, os filisteus. E assim termina a batalha de Jonatas e o seu escudeiro. Porque depois, quando começou, aí o circo pegou fogo mesmo. E aí depois Saul vem com toda a sua tropa, né? E aí logo depois Davi vence Golias, e aí Israel é liberto dos filisteus. Mas começou com quem, queridos? Davi, ele finalizou. Davi foi e cortou a cabeça do Golias, filisteus, né? Mas tudo começou, irmãos, com 2 homens que tiveram a coragem de lutar, queridos. 2 homens que tiveram a coragem de enfrentar. E aí Deus fez. Aos olhos humanos, irmãos, o Ministério de Louvor, pastor, no final? O Ministério de Louvor, pode vir aqui, eu vou fazer um fundinho aqui, Vlad, pode ser? Só um fundinho, para a gente orar. Faz um fundinho musical. Irmãos, presta atenção. Aos olhos humanos, aqueles 2 não poderiam vencer, mas só o fato, olha aqui para mim, só o fato deles terem essa disposição de guerrear, essa disposição de falar assim, eu vou enfrentar. O que aconteceu? O Senhor deu vitória no final. Tremeu a terra se abriu, né? E eles começaram ali se matar, queridos, entre eles. Mas por quê? Porque 2 homens resolveram enfrentar a guerra, que aos olhos humanos era impossível. Aos olhos humanos, que eles não tinham jeito. O povo estava sem arma, sem espada, no meio da dificuldade, dominado. Mas em 2021, queridos, aos olhos humanos, aos olhos da revista Veja,
Aos olhos do G1, é a pior crise. Aos olhos do G1, queridos, do site de notícia, 2021 ainda é uma recuperação muito lenta, mas nós somos o povo de Deus, amém? Aos olhos das notícias, queridos, enquanto não tiver vacina vai ser difícil, mas nós somos o povo de Deus. Então, queridos, aos olhos do mundo, 2021 ainda vai ser muito difícil, mas lembre-se dessa palavra: Jonatas e o seu escudeiro, eles venceram o impossível. A questão é, se o Senhor estiver conosco, queridos, ninguém vai nos parar, amém? Ninguém vai nos parar. Diga aleluias, amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos orar.